paz, meu amado, que o amor de Deus, a graça do Senhor, a comunhão com o Espírito Santo esteja com você, que você possa meditar todos os dias nessa palavra, porque toda ela é inspirada e toda ela é útil para a sua vida, meu querido. Você encontrará soluções para a sua vida com a palavra de Deus. Você encontrará caminhos, encontrará inspiração, encontrará fonte de vida para você, para que você não tenha depressão, para que você não caia nas armadilhas do inimigo. Estamos aqui no amado capítulo 20 de Mateus, o Evangelho do Rei, o Evangelho que apresenta Jesus como o Rei, E ele começa aqui falando de uma parábola que ele aplica, E fala, porque o reino de Deus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. E depois, queridos, ele foi saindo em várias horas do dia, até o fim derradeiro do dia, contratando outros, dizendo assim, de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Com aquele trabalhador que ele contratou primeiro, ele tratou 1 denário por dia. Com os outros trabalhadores que ele foi contratando ao longo do dia, ele contratou um preço justo. No final, quando ele vai remunerar, ele remunera dos que chegaram por último para adiante. De maneira que quem chegou por último recebeu primeiro, e quem chegou primeiro foi recebendo por último. E aí, quando, queridos, os que chegaram por último recebendo primeiro, receberam ali 1 denário, pelo dia contratado com aqueles que foram primeiramente contratados, os que recebendo por último e tendo sido contratados primeiro, ficaram observando aquilo e imaginando que iriam receber mais. Mas todos receberam a mesma quantia. Mesmo aqueles que chegaram por último e trabalharam poucas horas, mesmo aqueles que ficaram o dia todo. Então, Jesus responde, esse proprietário fala da seguinte maneira. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, queridos, na verdade aqui nós temos uma parábola que demonstra a graça de Deus, que demonstra o amor de Deus, que na verdade remunera diferentes pessoas segundo a sua prerrogativa, segundo a sua bondade. Esse é o reino de Deus. Não é porque está há muito tempo, não é porque entrou depois, não é por permanência, por antiguidade e merecimento. É por graça e virtude daquele que chama. Então, queridos, o que nós temos que fazer, que compete a nós, é servir a Deus em gratidão, é servir a Deus de coração, é estar a Ele, é estar com Ele e ficarmos felizes quando outros forem abençoados, tanto quanto nós, mesmo em tão pouco tempo. E nós devemos aquietar nosso coração e devemos ver a justiça do Rei deste reino, Que você possa saber que isso aqui acontecerá. Muitos serão primeiros e muitos que foram primeiros serão últimos, porque depende da graça de Deus, porque depende da obra que Deus faz, e é Ele quem escolhe, é Deus quem tem a autoridade.
Eu vou ler aqui do versículo 17 ao 19 rapidamente, porque Jesus aqui, ele anuncia o que vai acontecer com ele, e esse anúncio ele faz várias vezes com os discípulos. É impressionante, eu fico admirado como que os discípulos depois não entendem o que acontece, ficam surpresos, né? Porque toda hora, a todo momento, Jesus está repetindo a mesma coisa com eles, queridos. Que nós possamos aprender com isso. Será que Deus hoje fala conosco, repete, nós lemos a sua palavra e não entendemos e ficamos impressionados? E, sabe, nós precisamos de fato nos render a Deus, querido. Porque isso mostra um endurecimento, isso mostra, na verdade, uma incompreensão, isso mostra uma falta de atenção ao que é falado. Olha bem aqui. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então, querido, Cristo aqui não deixava os discípulos às cegas do que iria acontecer. Estava sempre anunciando: vou ser preso, vou ser açoitado, vou ser humilhado, vão me matar, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Para isso eu vim para esta obra. E nós vemos aqui, meus queridos, uma mãe, a mãe de Tiago e João chega e faz um pedido para Jesus. Então se chegou ele à mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Cristo, na verdade, ali ele questiona, ele fala: eles vão poder beber do cálice que eu bebo? E a mãe deles responde: vão poder, mas ele: beber do cálice que eu bebo eles beberão, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, compete ao Pai. E aí, quando os discípulos, os 10, ouviram isso, indignaram-se contra os 2. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos vos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos servirá. Quem quiser ser primeiro entre vós será o servo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amados, vou comentar algumas coisas rapidamente desse acontecimento, porque é tremendo, é de uma sabedoria, é de uma paciência, de um amor. Jesus era um líder e sabia tratar problemas assim, muito grandes. Queridos, primeiramente, vamos nos ater ao que Jesus disse: que no reino do mundo os governadores dominam, eles querem governar, eles querem ter prioridade, primazia, eles querem ser servidos, não querem servir. Então, todos aqueles que querem crescer no reino de Deus, e eu digo, todos aqueles que vindo ao reino de Deus e querem crescer em qualquer lugar do mundo, precisa internalizar em seu coração esse espírito de servo. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para doar a minha vida no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja. Porque nós somos igreja. Onde nós andamos, nós somos igreja de Deus, sal da terra, luz do mundo.
Então nós devemos, essa na verdade é a nossa essência. Para isso nós viemos, para servir, para doar a nossa vida. Então é para isso que nós estamos aqui. Cristo como líder. Aqueles dois, com certeza há no coração da maioria de nós essa vontade de se destacar, de estar no lugar importante. Nós queremos ser isso, essa é a nossa natureza. E nós devemos combatê-la e crucificá-la na vontade do nosso Senhor Jesus. E quando vê que nosso coração quer ocupar lugar de destaque, na verdade nós devemos crucificar essa motivação diabólica e nós devemos querer, na verdade, colocar Jesus em destaque e devemos querer, na verdade, servir aos nossos companheiros que estão do nosso lado, seja na igreja, no trabalho, em qualquer lugar, em qualquer ajuntamento. Nós devemos querer o bem das pessoas que estão próximas a nós e servi-las sem que haja nisso segundas intenções de popularidade, de ganho financeiro, de qualquer outra ordem, mas unicamente o bem das pessoas, e aquilo redundará em glórias para Deus. Então, queridos, que nós possamos aprender esse jeito de se relacionar, essa visão de liderança que tem Jesus, essa visão de governo que tem Cristo, que o governo não é estabelecido para ser admirado, para exercer autoridade, mas para exemplificar essa autoridade e servir a todos. Então, meus amados, aqui, saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava, e eis que dois cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Aqueles cegos não eram surdos e ouviram que Jesus passava e começaram a clamar e começaram a ficar desesperados e começaram a chegar para Jesus e falar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Querido, faça isso também. Clame, peça, persevere, mediante ouvir a palavra de Deus. Vá a Jesus, porque Ele pode nos aliviar, pode nos curar, como Ele curou esses cegos. Conduído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Que Cristo, meu querido, possa abrir os teus olhos, possa abrir os olhos do teu entendimento, que Ele possa iluminar eu e você, para que deixemos de ser cegos e consigamos ver plena luz de Deus em nossas vidas. Aqueles homens eram cegos e foram curados. O pior cego é aquele que vendo não vê, não enxerga. O pior surdo é aquele que em ouvindo não escuta o que Deus está dizendo. Que nós possamos, como esses dois cegos, ir para Cristo como quem necessita, como quem precisa, porque de fato nós necessitamos de Deus em nossas vidas. Que você possa se render ao dono da vinha, que você possa saber o caminho que Cristo tem para você, que você, querido, seja dominado pelo Espírito Santo para servir o seu próximo, e que você careça de Deus e clame sempre a Ele quando você precisar. Que Deus abençoe a ti abundantemente.